O Instituto de Arquitetos do Brasil em São Paulo, o IAB-SP, completa 80 anos em 2023. O IAB promove debates, realiza concursos e premiações, oferece cursos e contribui para a reflexão sobre o ofício do arquiteto. Quais as principais mudanças que a profissão de arquiteto sofreu todos esses anos e a comemoração dos 80 anos do IAB de São Paulo são o tema do Betoneira de hoje. O estúdio do Betoneira está lotado hoje. Estão aqui com a gente a Raquel Schenkman, presidente do IAB São Paulo, a Caísa Isabel, primeira vice-presidente, e o Victor Próspero, segundo vice-presidente. São todos co-presidentes. Raquel é mestre graduada pela FAUSP, é docente do Departamento de Arte da PUC São Paulo e também servidora da Prefeitura de São Paulo desde 2012, no Departamento do Patrimônio Histórico da Secretaria Municipal de Cultura. A Caísa é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Brás Cubas, trabalha com autonomias em diferentes esferas em arquitetura e urbanismo e atua na área de acessibilidade desde 2007. Tem especialização em políticas públicas pela Universidade Cândido Mendes, 2019, e MBA em negócios pela Exalc USP, 2022. E o Vitor é arquiteto e urbanista formado pela FAUSP, doutorando na área de História e Teoria da Arquitetura pela mesma instituição, com apoio FAPESP. Desenvolve pesquisas sobre a relação entre arquitetura e ditadura militar no Brasil. Pesquisador visitante da Universidade de Harvard, com apoio da Associação Fulbright. Sejam super bem-vindos ao Betoneira, turma. Bem-vindo, gente. Vocês que nos representam, essa gestão maravilhosa do IAB. É um prazer estar com vocês aqui nesse Betoneira. Prazer também conhecer aqui o espaço, conhecer o estúdio. Por trás das câmeras. O estúdio por trás das câmeras. Muito bom. Podcast que a gente ouve, que fala sempre de arquitetura também. Ai, que legal, que legal. Um prazer estar com vocês aqui e ainda mais nesse momento tão festejado que é os 80 anos do IAB São Paulo, né? Então é o que a gente vai conversar hoje. E falando na comemoração dos 80 anos, esse mês o IAB São Paulo está com uma programação especial e gratuita por conta da data comemorativa. Então a gente vai começa perguntando hoje para Raquel, pedindo para Raquel contar para a gente um pouco sobre como o IAB de São Paulo surgiu lá em 1943, este octogenário IAB. Lá nos longínquos 43. O IAB de São Paulo, ele foi feito a partir de uma reunião de arquitetos que estavam, a gente nem tinha as faculdades de arquitetura em São Paulo, exclusivamente de arquitetura, como a FAUSP e o Mackenzie, que foram as primeiras, que são de 47 e 48, mas a gente tem um ambiente na cidade, desde depois da Semana de 22, uma discussão do moderno, e a arquitetura começa a debater e se expor publicamente também no debate cultural no Brasil, seja até mesmo na construção dos museus e da discussão internacional que, inclusive, leva o Brasil se expor naquela famosa exposição Brasil Builds, também em 43, o mesmo ano da criação do IAB de São Paulo. Então, esse é mais ou menos o clima em que já o IAB, em âmbito nacional, existe desde 1921, mas não com esse nome. Ele se transforma em IAB e ele começa a ter uma atuação nos seus departamentos estaduais. O nacional, ele fez 100 anos, né? E começa daí no Rio de Janeiro. Isso, em 21. Completar? Acho importante, nesse contexto que a Raquel está contando, que aí para 1947 se realiza esse concurso para a sede do IAB e que vai aí, no início dos anos 50 ser construída e virar esse espaço de sociabilidade importante nessa região do centro de São Paulo, considerado centro novo, que naqueles anos 50 estava... Lugar icônico, né? Lugar icônico, muito hoje próximo ao... General Jardim. Não à toa, as pessoas estavam ali trabalhando já desde aquele momento, vários escritórios. Porque as primeiras reuniões do IAB, elas começam a acontecer fisicamente no edifício Ster. Exato, no porão do edifício Ster. Que é o
né, considerado por alguns o primeiro edifício moderno da cidade, ali em volta da Praça da República. Álvaro Vitor Brasil. Isso tem relação também com a própria criação da Biblioteca Mário de Andrade, né, então aquela ideia do centro novo, né, que a gente tem, então galerias, encontro de escritores, que é uma relação na cidade próxima também ao próprio Teatro Municipal, né, então é um espaço de uma grande troca cultural. Os próprios museus que também surgem junto com as faculdades de arquitetura, nesse Estão ali momento, na 7 de abril também, né, no prédio do Assis Chateaubriand, no Guimbe. As galerias. E tem as pessoas que circulavam, né, intelectuais, como Sérgio Milliet, Mário Schemberg, mas também Solano Trindade. Então, acho que tem uma coisa muito interessante desde lá, com pessoas que circulavam de lugares diferentes, nessa coisa efervescente, assim, né, desde os anos 50. Quer completar com alguma coisa? Legal. Bom, é uma história maravilhosa, né? Eu acho que ela chega a gente nesses 80 anos com muitas coisas diferentes que depois a gente vai conversar um pouquinho. Eu estava lendo outro dia no site do IAB de São Paulo, que vocês dizem o seguinte: atualmente o IAB é formado por 26 departamentos em diferentes unidades da federação, que possuem, por sua vez, núcleos nos municípios de maior relevância. A atuação da entidade é liderada pela Direção Nacional, que é responsável pela articulação e pela coordenação dos departamentos. Textão, hein? Bem como pelas ações de abrangência nacional e internacional. Eu queria que vocês conversassem um pouquinho dessa relação do IAB São Paulo com a Direção Nacional. Como é que funciona isso? Como é que vocês lidam com isso? Ontem na premiação, estava lá o Pedro Rossi, representando a Direção Nacional, ele é diretor cultural. Então, como é que vocês trabalham, né? Como é que vocês fazem esse caldo? O IAB, ele é um só, mas ao mesmo tempo ele tem seus departamentos autônomos, né? Então, obviamente quando ele surge, a capital é o Rio de Janeiro, né? Então ele está lá no Rio de Janeiro, então o IAB do Rio é bastante importante também. E o de São Paulo até por conta das faculdades de arquitetura, das primeiras, mas também em outras regiões. Então a gente tem, enfim, quase praticamente todos os estados têm hoje um IAB ativo, mas nem todos têm. E o IAB ele tem o seu estatuto principal, que tem uma missão, de certa forma, que está vinculada à cultura, mas também à promoção de igualdade, de habitação. Né? Então, o próprio IAB, em âmbito nacional, vai discutir, né, vai fundar, inclusive a gente está esse ano também comemorando aí os 60 anos do Seminário de Habitação e Reforma Urbana, que é o Quitandinha, conhecido como Quitandinha porque teve um encontro no Hotel Quitandinha, mas que foi puxado a partir do IAB do Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, uma discussão que vai dar, inclusive, depois ser retomada na Constituinte, na discussão de como, dentro do texto da Constituição, né, a gente entende o que é uma moradia para todos, uma cidade para todos. Então, o IAB tem essa agenda, uma preocupação de uma agenda social, além da agenda cultural, sempre, mas de uma cidade para todos e uma arquitetura também para todos. Inclusiva. E no site do IAB também dá para se informar sobre toda a programação. A gente falou, né, desse âmbito do IAB, mas de toda a programação que começou no dia 6 de novembro e vai até o dia 8 de dezembro. Entre eventos estão rodas de conversa sobre pensar e fazer a cidade, o lançamento de publicações, como a de hoje, né, sobre emergência climática, visitas guiadas, exibições de documentários, estou falando aqui, puxando um jabá também, entre várias outras coisas. Como é que o IAB pensou essa programação? Quer falar? O IAB, inclusive nessa nova gestão, que começou em janeiro, trouxe na pauta novos GTs, né, que é grupos de trabalho, inclusive o grupo Clima e Cidade e de Equidade Racial.
E com isso foram desenvolvidos trabalhos e rodas de conversa. E para essa comemoração nós pensamos pontos, né, que pudesse favorecer o mês de novembro. E esse Pensar Cidade é um trabalho do GT de Equidade Racial. Tivemos em junho e maio um seminário de Clima e Cidade. E amanhã teremos lançamento de um livro, né, a partir desse seminário também, né, Clima e Cidade. Então, nossa programação ela foi pensada também dessa nova formulação do IAB, que não deixa de ser um processo, né, que não se findou ainda. E são 80 anos, mas assim, nós ainda temos um caminho ainda a percorrer. E é bacana que seja gratuito, né, e que todos estão convidados, né, para essas datas abertas ao público. Muito bom. Vitor? Também no fim desse aí em dezembro, né, no fim desse que o André mencionou, também tem uma programação de outro GT que é, né, de corpo, sexualidade e arquitetura, e discutindo questões LGBTQIA+, e vai ter uma colaboração com uma exposição. Então é uma parte também, só para mencionar, mais um GT que está começando as atividades a partir desse ano, né, que acho que vai ter um debate muito legal e colaborando com essa exposição que vai abrir em seguida. Maravilha. Em dezembro também. Em dezembro. Maravilha, cheio de... O dia 6 né, de novembro é o dia do Estatuto de São Paulo, né, onde foi fundado o IAB de São Paulo, e por isso a gente abriu, né, uma exposição com uma mesa também de conversa sobre perspectivas futuras, muito mais do que revisitando o passado do IAB, mas e nessa exposição que a gente abre, então a gente trouxe alguns elementos do próprio acervo que o IAB já tem para estarem presentes compondo a ambientação desse espaço, que a gente pretende inclusive que esse acervo fique, né, no espaço, à medida que a gente vai chegando, né, então como Kaisa falou, a gente, né, apresenta ao longo do mês algumas produções que o IAB fez ao longo do ano, então sejam resultados de debates, aprofundamentos de debates, e também, né, esse acervo mobilizado. Então a gente trouxe lá uma cortina para o espaço, a gente trouxe a nossa escultura, né, que é parte de um acervo, bem, inclusive tombado, né, junto com o edifício, que é uma escultura do Bruno Jorge, que fez parte, inclusive, de uma ambientação do espaço lá, de uma fotografia famosa que a gente tem desse espaço compondo com mobiliário moderno. E a nossa ideia é remontar aos poucos esse espaço como esse espaço cultural, de convivência, de estar e trazer, né, a nosso principal protagonista aí do espaço, que talvez seja, além de todas as pessoas, mas o mobile do Calder, que é a Viúva Negra. Queria perguntar um pouquinho disso. O IAB está se adequando para receber o Calder de volta, né? Ele pelo que eu soube, ele foi restaurado na Fundação Calder, parece que com auxílio do MAC, né? E como é que... Eu queria que você contasse um processo de como é que aconteceu tudo isso e essa volta do Calder, da Viúva Negra, para o IAB. Eu sou mais velho, eu lembro das várias vezes que a gente ia no IAB e ficava pirando no mobile Viúva Negra e fazia parte daquele contexto. Raquel. Toda essa Raquel. Não, aqui... Vocês estão numa pergunta muito pontuais. O mobile do Alexander Calder, né, ele é um presente recebido pelo IAB lá na sua fundação, inclusive mesmo antes do prédio estar concluído, ao que a gente tem algumas notícias, e inclusive tem um espaço ali de um pé direito duplo. Do próprio Alexander Calder. Exato, num contexto em que também estavam acontecendo exposições, nessa troca Brasil-Estados Unidos, principalmente, dentro nessa mudança do eixo Europa para a América, ali nos anos 40.
E o Alexander Calder, ele também, né, assim como Rockefeller, o pessoal envolvido no MoMA, traz algumas obras para montar os museus. E o Eduardo Nuzzi de Mello, que foi o primeiro presidente do IAB São Paulo, que funda, né, arquiteto, ele está nessas comissões e sempre envolvido com essa criação dos museus, da Biblioteca Mário de Andrade e mesmo da Bienal, né, da primeira Bienal, que era... Né, a Bienal de Arte, ela era junto com a Bienal, né, uma exposição de arquitetura ficava dentro da Bienal de Arte. Sim. Então, o IAB que organiza muitas dessas exposições de arquitetura, que depois vai se destacar. Mas e a Viúva Negra vem nesse momento, né, para compor esse espaço. E esse Mobile, ele está num espaço que não é museológico, né? Então esse é o desafio da gente, como lidar no cotidiano, num centro de São Paulo em transformação, né? na nossa instituição que não é um museu, mas que tem uma peça, né, importantíssima, que a gente quer que participe do nosso cotidiano. Então os tempos mudaram também nesse sentido assim, de como apresentar esse acervo e como cuidar desse acervo, né? Antes o pessoal comia ali embaixo, restaurantes, né? Ela estava ali. Como é que a gente se insere, integra ela também nesse cotidiano, mas hoje no momento contemporâneo? Então, algumas questões do próprio espaço a gente precisa ajustar. Então, a gente está com alguns editais que a gente já submeteu, já conseguiu alguns recursos para poder, né, fazer uma manutenção nos castilhos, melhorar a segurança do espaço também para poder receber essa obra. Essa obra, ela foi, depois do restauro, ela veio de Nova York para uma exposição no MAC, então o Museu de Arte Contemporânea da USP. E lá ela está na reserva técnica, por enquanto, até que a gente... Ela não está exposta. Nesse momento ela não está exposta, mas a gente está, né, se organizando para trazê-lo de volta. E eventualmente também circular também com alguns empréstimos, né, que é uma das obras mais importantes do artista. Sim, maravilhosa. Ela tem, parece que 3 por 2,5, ela é gigante, né? Complementando, né, essa questão do acervo, tem esse acervo das obras de arte, muitas tombadas junto com o edifício, essa visão de síntese das artes da época e tal, né? Então o Calder naquele pé direito duplo, uma coisa relevante, assim como o mural que tem lá embaixo, né, o Antônio Bandeira, o Bruno Jorge, mas tem também o acervo documental, né, que é muito relevante não só para a memória institucional do IAB, mas para que a gente tem trabalhado no sentido de, inclusive, de pensar uma exposição depois dessa, agora que de certa forma traz partes do acervo e partes de coisas que estavam acontecendo agora, mas uma exposição com esse acervo histórico que ajude a gente a pensar o futuro, né? Valorizar debates que vinham sendo feitos desde os anos 50, dos anos 40, mas, por exemplo, é um acervo documental que tem boletins, o jornal Arquiteto, a própria documentação de atas de reuniões, uma série e um acervo de periódicos, né, bibliográfico muito, muito relevante, porque mostra o que circulava em determinadas épocas, né? Então você vê revistas de Cuba, da União Soviética, dos Estados Unidos, que circulavam nos anos 50 e os arquitetos estavam informados sobre essas coisas. Então é um tipo de coisa que interessa para a pesquisa, mas interessa também para pensar o papel do IAB no debate público, né? Então manifestações sobre a questão ambiental já nos anos 70, coisas muito relevantes, assim como o seminário, né, de habitação e reforma urbana, o que depois disso foi, né, tendo continuidade. A gente encontrou, por exemplo, uma manifestação em 1976 falando sobre a questão racial no campo da arquitetura. Já é uma coisa que hoje é tão importante no nosso debate. 76? E aí você vê isso aparecendo aqui e ali, mas é uma memória que se perde, né? Então, é também um papel, acho, do IAB como instituição cultural trazer essa memória para enriquecer os debates do presente, né? E provocar para o futuro, né? Que acho que é a nossa Muito bom. E você falar isso já dá o gancho para a nossa próxima pergunta, que era justamente falar um pouco dos valores e princípios desse novo momento do IAB. A nova diretoria tomou posse em janeiro desse ano e valoriza uma gestão pautada em diálogo, diversidade, difusão e democracia.
Nos últimos anos, os debates decoloniais também passaram a estar mais presentes no IAB. Caísa e Raquel, vocês podem dar alguns exemplos de como essa visão vem se concretizando na prática agora? Tá, eu sempre vou deixar e vou enfatizar aqui que isso é um processo. Sim, importante. É um processo, são pequenos passos que nós damos. Eu tenho que trazer que esses arquitetos que hoje estão no IAB, tanto na questão da equidade, tanto mulheres, elas podem ou não ter vindo de políticas públicas, então é uma outra leitura, não só de raça, também talvez de classe. Então são outros problemas, que a gente tenta mergulhar dentro do IAB, mas fazendo o seu próprio trabalho, tendo sua própria carreira, desenvolvendo outros projetos também. Isso já é um ponto. Então, a primeira dificuldade que eu vejo desde da gestão passada para essa gestão foi meio que dessas pessoas meio que se pertencerem ao IAB, porque era uma cara que não era do IAB. Né? Então, até hoje, algumas pessoas até meio que se assustam com as novas faces, as novas pessoas e o novo desenho, por exemplo, do arquiteto. Né? Este já é um ponto. Por si só, já é relevante. Então, o IAB, enquanto instituição, ele sempre teve uma cara para os outros arquitetos que está mudando, mas ela foi muito enraizada. A gente tem que ter isso em mente e hoje, como gestão, a gente tenta aos poucos mudar isso. Né? E o que a gente pode fazer, tanto na parte acadêmica, tanto nas rodas de conversa que não é acadêmica do GT, né? Tentar fazer e trazer para a equipe de projetos dentro do IAB uma equidade. Algumas vezes a gente consegue, outras vezes não, mas é algo que sempre a gente levanta, né, essa pauta. E assim, enfatizando sempre que é um processo. Então, mesmo nós vamos ter erros, vai ser... Às vezes é fácil, quando já está todo mundo meio que alinhado. No IAB a gente tem uma equipe que veio da outra gestão, mas alguns novos também. E a gente sempre conversa sobre arquitetura, dentro do IAB e fora do IAB também. E a gente vê que que não vai ser tão fácil, mas a gente precisa estar lá dentro. Né? O IAB ele faz muita coisa, ele faz muito projeto, tem muitos processos, fazemos editais, e esses passos não são tão visíveis, né? Mas sempre vai ter esse questionamento dentro dos projetos. Então, pode não ser tão claro assim, para todo mundo que está escutando assim, do que a gente está falando aqui, mas é uma pauta que ela é constante. Né? E vamos seguindo, né? Repetindo é um processo. Eu acho que nesse sentido o IAB ele proporciona uma rede profissional e de acessos, né, que à medida que a profissão se transforma e se amplia as faculdades, o acesso à arquitetura, à educação, né, isso também transforma a profissão e precisa estar no IAB e atravessar o IAB. Então é um pouco disso. Acho que a Caísa está... Sim, é um ponto assim, eu vejo até como uma necessidade. Nós estivemos numa mesa, até eu e o Marcelo, no Mackenzie, e na questão da profissão, eu trabalhei com acessibilidade, que é algo que é um desenho que não era muito comum para o arquiteto pensar nisso desde o princípio, desde a concepção. Sim. E algo que eu vi como uma necessidade, acabou sendo nicho e acabou me fazendo meu sustento, mas não é algo tão direto. Então eu vejo muitos arquitetos, quantos de outras classes, de advindos de políticas públicas, eles têm uns questionamentos que eu sei que vai ser difícil chegar numa profissão meio que já desenhada assim para eles, né? Aí a gente fala de climacidade há muito tempo, mas como fazer esses profissionais estarem dentro dos lugares trabalhando com isso, essa questão de acessibilidade, tem a questão de mobilidade urbana, não só o desenho que é muito importante também da habitação, que nós vimos que a maioria das pessoas, fora esses arquitetos novos, tem outros parentes, tem outros que convivem com um desenho de projeto de desenho de habitação, que nunca passou por uma mão do arquiteto. Então, assim, tem uns paradoxos que a gente tem que conviver. Né? E dentro do IAB, a gente está próximo desses profissionais, eu sou uma dessas,
que são outras leituras, né? E como a gente traz isso dentro de uma instituição. E vamos seguindo. Muito bom. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Bom, dá um exemplo. A gente aqui do Betoneira procura tentar levar a arquitetura para uma dimensão um pouquinho maior do que dos profissionais de arquitetura, né? Sim. A gente vira e mexe chama os profissionais de arquitetura, mas vira e mexe a gente chama outras pessoas que não são da nossa área para ter uma perspectiva interessante sobre espaço, cidade e arquitetura, que não seja uma perspectiva profissional. Sim, claro. Né? A gente já chamou humorista, já chamou psicanalista para falar de arquitetura, enfim. Até arquiteto. Até arquiteto, Como é que vocês enxergam, nesse sentido, a vocação do IAB para uma democratização da arquitetura? Isto é, levar o que é arquitetura e urbanismo para um público que transcende os profissionais que são associados ou não formados em arquitetura. Um dos principais projetos do IAB, né, que o IAB há muito tempo conduz, é a própria Bienal de Arquitetura. A Bienal de Arquitetura, ela tem uma interface, né, pelo menos ela pretende ter, com um público mais amplo, né, para levar a arquitetura não só no debate interno, mas em diálogo com todo mundo. E a última Bienal, por exemplo, a 13ª Bienal que teve, né, ainda mais a gente está falando aqui do debate da própria equidade racial, ela trouxe isso muito fortemente, né, até se chamando travessias, né, no Aliás, sentido... foi maravilhosa. Ocorreu em vários lugares da cidade. Ela aconteceu no Centro Cultural São Paulo e no Sesc da Avenida Paulista. Mas ela também, né, teve uma exposição, por exemplo, no Quilombac, que foi realizada esse ano ainda, que a gente participou e acompanhou, né? O Quilombac é um museu, a sede ali da ideia de um museu territorial na região de Perus, né? Então, a gente tem, né, essa interface com a cidade e com esses atravessamentos, né, as travessias de tempo, né, que a nossa cidade, que é a maior cidade do Brasil, né, mais caótica. Mais caótica, exige. Então, eu acho que na dimensão da cidade, né, essa discussão na própria Bienal, inclusive colocar aqui que um dos produtos, né, das nossas produções aí que estão expostas nessa nossa pequena mostra aqui que a gente inaugurou agora, dia 6, inclui aí uma produção que é um vídeo sobre os 50 anos das bienais. São algumas entrevistas com pessoas que participaram de algumas das bienais né, nesses últimos 50 anos, quando a Bienal ela deixa de estar dentro da Bienal de Arte, né, quando ela se torna uma Bienal independente, que há vantagens e problemas e questões que a gente pode até discutir em outros momentos, mas uma coisa que é interessante é que é uma busca, cada vez mais ela se constrói, de relação com a cidade, né? Então, inclusive ela acaba saindo do Parque Ibirapuera e do pavilhão da Bienal, e a gente, né, também, né, precisa pensar se a gente eventualmente retoma esse espaço concentrado, né, e essa concentração e ao mesmo tempo essa dispersão da Bienal, né, porque numa cidade tão grande também dispersar, né, também perde a leitura e a força como um grande evento que é para atingir a todos os públicos. Então, esse é um desafio aí que a gente pretende para a nossa próxima Bienal, que vai ser em 2025. Que é a 14ª Bienal. E já faz o jabazinho, que eu sei que vocês estão planejando, fazendo muitas coisas legais. Já vai ter um spoiler dessa magnitude aqui. Clima e cidade é o tema da 14ª muito bom, Bienal. muito bom. Acho que precisamos muito disso. Sim. Que legal, vocês vão ter bastante tempo para organizar. Você pode contar com a gente, Betoneira, com a divulgação da 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo. Muito bom. Esse tema, só para pontuar isso assim,
A gente tem uma discussão importante, que é um tema amplo, que a gente consegue... Tem uma ideia que está em formulação, né, de estruturar uma coisa com mais ramificações possíveis para ter uma participação de mais colaboradores, pensar uma forma de curadorias mais ramificadas. É uma estrutura um pouco complexa, né, que sempre é debatida novamente. Então, eu acho que esse é um tema muito importante, que tem uma possibilidade de abrigar vários debates dentro, né, dele. E com esse ganho das últimas bienais, né, com acúmulo de experiências como essa última Bienal. Mas é um comentário, assim, só para... Estamos ansiosos aqui, viu? Muito ansiosos. Legal, parabéns. Agora a gente vai falar da profissão do arquiteto, né? O IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil. A profissão do arquiteto, ela mudou muito ao longo do tempo. E é claro que a gente não vai conseguir esgotar essa questão aqui, é uma questão extensa, mas de forma geral, na visão de vocês, quais que são as principais mudanças que a profissão passou nesses últimos 80 anos, né, nessa atuação do Instituto? Já foi designado. Bom, eu acho que eu acho que é um assunto central, né, para o IAB, e que é sempre um desafio, né, como tratar de uma forma atual, né, isso. Mas é um assunto central, porque também o IAB nasce por essa motivação de afirmar a profissão perante, por exemplo, a engenharia, afirmar a especificidade da arquitetura como um campo do conhecimento. E aí isso vai ganhando E como isso ganha visibilidade para a população, contratar um arquiteto, saber que um arquiteto faz, o que faz um arquiteto, isso sempre é uma questão, né? Com Brasília, a arquitetura ganha uma dimensão na vida nacional e tal. Mas também ao longo dos anos 70 isso vai tendo mudanças importantes, como surgem essas empresas de engenharia, grandes empresas de engenharia, fazendo obras do metrô, etc., que tinha equipes multidisciplinares, que os arquitetos começam a ter um papel importante. Então o arquiteto assalariado na grande empresa vira Isso o IAB está sempre acompanhando esse debate e sabendo desde essa época que o modelo do arquiteto autônomo, profissional liberal no seu ateliê criativo ele é uma referência importante naquele início e é uma referência acadêmica dos professores, geralmente tem essa, mas ele não é a realidade da maioria da profissão desde aquela época, e isso vai se reafirmando, né? Acho que várias vezes o funcionalismo público também desde esse momento que vai se expandindo bastante, e eu acho que hoje em dia, como a Raquel já falou, com uma expansão do ensino de formação de arquitetos no país, eu acho que tem mudanças importantes, especialmente a atuação que antes era vista como interiores, como uma coisa que não fazia parte dessa, e que talvez a grande parte da atuação hoje, que tem uma especificidade também do campo da arquitetura, de se atender clientes, resolver problemas numa escala que tem desenho, que tem... então, acho que esse é um dado bem importante de hoje, né, dessa amplitude que sai do que costuma se chamar de bolha da nossa profissão, e acho que isso é uma coisa que na diretoria do IAB isso está sendo colocado o tempo inteiro, e muito bom que a gente tem, inclusive, conflitos produtivos, assim, de pessoas que vêm de realidades diferentes, de formações diferentes, estão trazendo isso, né, como a Caísa trouxe aí. Sim, eu lembro de um dado de mais de 60% dos arquitetos inscritos no CAL são de arquitetura de interiores, sim, por exemplo. Né? E eles ganham até R$3.000, né? Foi nessa última. Que não é nem o salário mínimo da categoria. É bem isso. E isso se estende a um pouquinho antes, a um preâmbulo, a questão de ter esse monitoramento, ter essa conversa nas universidades, na academia? Então, quando vocês perguntaram do alcance, né, do IAB, eu acho que tem esse desafio, a população de forma mais geral e o reconhecimento da profissão, assim, não só para os arquitetos, mas eu acho que tem essas vias, como a Caísa falou, o GT de Equidade Racial tem feito rodas de conversa, que a Cheryl Martins, né, que está conduzindo esses encontros muito bem,
ela falou ontem no evento que é diferente de uma palestra, foi uma fala incrível e acho que isso é muito emblemático. E diferente de uma palestra, é você fazer uma roda de conversa. E eu fiquei muito impressionado com a última roda que teve, como é potente várias pessoas trazendo suas experiências e isso virar uma coisa recorrente é muito importante para pensar, porque coisas que você não pensaria lendo um texto e sei lá, né, fazendo. Então acho que isso é muito potente o que o GT de Equidade está fazendo e essa outra frente que é trabalhar com as escolas. A diretoria de ensino também tem pensado isso, o IAB nas escolas, como trazer os estudantes de arquitetura, mas também no ensino médio, você conversar sobre a cidade. Eu acho que esse é um desafio muito importante, assim, de pensar essas mudanças, porque é sempre uma frustração. Eu estava falando dos anos 70 e tem um livro muito bom, que é essa pesquisa do Duran, eu esqueci o primeiro nome, José Carlos Duran, no IAB, que foi feito, foi publicado pelo IAB, e era uma pesquisa sociológica, ele ia perguntando para os arquitetos recém-formados, e todo mundo estava muito frustrado porque aprendia na faculdade que ia ser um gênio, tipo um Niemeyer, e aí depois ia trabalhar numa empresa que não era aquilo que tinha sido ensinado como possibilidade. Então, acho que conversar sobre essas possibilidades é algo muito importante. O IAB pode ser um canal para isso, com certeza, deve ser. Essa de começar já no ensino médio e na faculdade, eu acho fantástico. Eu, quando fiz faculdade na década de 80, tinha sócio-aluno, eu era sócio-aluno do IAB e participava do IAB direto, ia muito lá. E foi muito bom para ampliar um pouco esse horizonte, acho fundamental. Existe o associado estudante ainda hoje, existe o amigo associado que não é o arquiteto. Inclusive, isso é importante falar até, né? O IAB, ele surge como primeira entidade profissional, assim, justamente nessa diferenciação do que é o arquiteto, mas ele também ajuda a fundar todas as outras entidades de arquitetura. Ele é a primeira, mas ele funda o Sindicato dos Arquitetos, inclusive o CAU, que é o nosso Conselho de Arquitetura, em que é uma autarquia que fiscaliza a profissão e tem esse relacionamento em todo arquiteto é obrigado a estar afiliado ao CAU. O IAB não é uma obrigação, né? Ele é uma associação livre que você se filia muito por acreditar também nessa rede profissional e nas nossas causas, no discurso, na instituição, podendo levar publicamente uma discussão de arquitetura da sociedade. Então, por exemplo, o IAB ele tem muitos representantes, entra como uma entidade da sociedade civil dentro do poder público, na participação dos conselhos de política urbana, nos conselhos de paisagem, de patrimônio cultural. Então, eu que venho da área de patrimônio cultural, como servidora pública, sempre vi o IAB como uma voz que me representou muito, porque ele está discutindo lá dentro do IFAM, do CONDEFAT, que é o órgão estadual, e do órgão municipal, que é o CONPRESP. Então, o IAB tem cadeira nesses 3 órgãos de patrimônio cultural, para discutir o papel da arquitetura, como patrimônio cultural, dentro da cidade. E também o IAB está nesses conselhos de política urbana que discute zoneamento, plano diretor, acessibilidade, obviamente, os conselhos de habitação, os conselhos, por exemplo, de bacias hidrográficas, ou até mesmo agora nessa discussão das concessões, então tem os conselhos, o IAB também está em alguns conselhos gestores de parques. Então, é uma representação importante dos arquitetos que têm um conhecimento técnico e uma formação... E uma voz capaz de representar tecnicamente e subsidiar também uma discussão para que ela seja pública e coletiva. Olha, que legal. Muitos ouvintes do Betoneiras são alunos de universidades. É muito importante saber que eles podem participar ativamente do Instituto dos Arquitetos, que é o órgão que representa eles também, além do CAU, e eles podem atuar ativamente, já como alunos, no dia a dia da profissão. Muito bom isso. E para esses estudantes que estão ouvindo, vem a nossa próxima questão, porque a gente falou do passado
E agora a gente vai avançar para o futuro. Na visão de vocês, quais são os desafios dos arquitetos nas próximas décadas? Olha que pergunta fácil. Essa pergunta... Ficar vivos num planeta que está terminando. Força, galera. Que é bem isso. Não à toa, o nosso debate, nosso interesse da Bienal é pautar isso, né? Um mundo que a gente fica sem luz alguns dias, né? Numa cidade tão grande, porque chove, porque não... Quem faz a poda, quem faz a manutenção do ambiente urbano, qual é o cuidado disso, né? Os arquitetos tinham um tempo que muitos arquitetos eram os prefeitos da cidade, os secretários de habitação, de planejamento urbano, né? O arquiteto ocupava esse lugar público, ainda muitas vezes ocupa, mas me preocupa um pouco que, assim, a gente, né, muitos desses indicados, representantes políticos, não tem conhecimento mais, ou enfim, não tem esse reconhecimento do papel do arquiteto dessa dimensão pública. Mesmo como nossos vereadores, né? Atualmente, essa discussão do plano diretor que a gente está passando... Foi conduzida por um veterinário? Eu fui da época que do primeiro plano diretor, né? Entregando a idade, que a maioria dos subprefeitos, por exemplo, eram arquitetos. Hoje eu não... Estamos falando de São Paulo, tá? Uma cidade imensa que divide a administração regional, que talvez seja nas outras cidades. Aqui em São Paulo é a subprefeitura. E eles eram arquitetos ali. E hoje já não. Eu vejo outras profissões, eu vejo outras pessoas fazendo e falando pelos bairros, por exemplo, né? Que são outras esferas. E aí é um pouquinho complicado. E não só isso, também na questão do arquiteto também de pensar a cidade. A gente, mesmo no plano diretor, essa nova profissão, esse novo arquiteto, ele tem um papel de discutir cidades, inclusive na questão de diminuir distâncias das grandes cidades, né? Você fazer percursos de 3, 4 horas para trabalhar. Então, quais são os interesses da cidade para fazer que algumas pessoas façam esse tipo de percurso, né? Então é um desenho que a gente meio que perdeu um pouquinho o tato, né, para diminuir essas distâncias. Então, questão de mobilidade urbana, questão de clima, é algo que me pega um pouco, que eu acho que é importante também dar ênfase nisso para o arquiteto do futuro. Mesmo de conforto ambiental, e de caminhabilidade, né, que é algo que tem se discutido muito, né? Então, o desenho da calçada, a questão... Tem uma questão de desenho, que é o papel do arquiteto, né, e que transforma, tem um impacto direto, que às vezes é sensível, a gente às vezes não tem essa leitura, mas interração de fios, uma calçada bem desenhada, um espaço com paisagismo adequado, com espécies arbóreas adequadas, uma construção de incluindo o rio, as águas no nosso passeio. Tem uma discussão toda de fruição e de beleza que é parte da profissão, então que também tem que ser incorporada nesse dia a dia da construção da cidade. Sem dúvida. Acho que o arquiteto perdeu muito espaço na coisa pública, né? E alguém ocupou. A gente vê de que maneira a gente recupera esse espaço. A própria discussão dos planos diretores, elas perpassam todas as capitais, pelo menos, né? O que a gente vê dentro da rede do IAB, nessa dimensão mais nacional, isso está acontecendo em muitas das capitais, né? O IAB está à frente da discussão em plano diretor em Minas, em Recife, Espírito Santo também, né? Passa por essas discussões, no Rio Grande do Sul. Nesse sentido, acho que tem uma potência também do IAB nessa interface, ou como pensando a cidade, pensando nos atores nos diferentes setores atuando nessas disputas para mudanças na cidade, que é também interfaces com movimentos sociais de diferentes espectros, assim, né, a realidade. Você pensar o mercado, por exemplo, o mercado imobiliário se organiza, fala com atores do setor público, num conselho de patrimônio. Tem lobby, né? Faz o lobby, etc. E é claro que não, o IAB não vai ser um partido fazendo, mas é como um setor, né, que
que tem muitos arquitetos que tá organizando, de certa forma, o debate nessas esferas, ele também ouvir, ser um canal, né, de diálogo, porque tem representação em vários conselhos, por exemplo, tem representação no Compresp, e isso envolve uma série de mudanças em determinados lugares que têm seus movimentos que se organizam, então ouvir essas demandas também para qualificar o debate, acho que é muito importante. Então isso eu acho que é uma possibilidade, né, como um lugar, como uma instituição assim aberta. Sim, né? Tem a questão do direito à memória também. Né? Nós vemos alguns casos recentemente, mas assim, ter o arquiteto como também uma pessoa que preserva a história de muitas pessoas e não só aqueles que eram preservadas. Então, a gente ficar mais arquiteto novo, também ficar mais atento nessas próximas questões, né? Nessas outras questões de todos os povos que viveram no Brasil e meio que perceber como que ele vai trabalhar isso daqui para frente. Muito bom. Podia contar dos aflitos. Eu nem ia chegar aí para não... Nossa, eu gosto. Eu acho que a gente pegar. pode chegar aí, sim. Acho que é uma boa chegar. Não, vai que a lá. gente se Vai posiciona como funcionária publicamente. pública, depois eu continuo. Levanta, você corta. Ao contrário. Deixa eu ficar elegante aqui, vai. Eu acho que tem esse ponto importante que nos faz repensar uma coisa em aberto, é que a gente precisa repensar, por exemplo, a estrutura dos concursos, pensando essa interação da sociedade organizada. É uma coisa em aberto e com questões como a Kaisa trouxe, da memória de diferentes grupos, né? Sim. A gente tem acompanhado ao longo desse ano, até por experiências nossas aqui da presidência individualmente, mas a discussão do Memorial dos Aflitos no bairro da Liberdade e mesmo o movimento Saracura Vai Vai ali na região da Grota do Bexiga. Né? Então, que são justamente questões trazidas pela população da região e que aparecem como conflitos de patrimônio cultural e de memória e reivindicando esse espaço no centro da cidade. Né? Então, que numa cidade que, né, tem essa transformação acelerada, que está construindo metrô, gerando apagamentos, mudando o nome de estações, de ruas, naming rights, como você resgata, né? Isso não deixa de ser uma discussão também urbana e dos arquitetos, de promover espaços para isso. E a gente, recentemente, o IAB soltou uma manifestação em apoio ao movimento dos aflitos, por exemplo, em promover talvez que a prefeitura promova um novo concurso para o memorial, porque esse concurso não foi promovido pelo IAB, nem todo concurso é promovido pelo IAB, mas o IAB tem uma expertise na organização de concursos de projetos de arquitetura. Isso até era uma coisa do júri. Era até uma coisa que eu ia comentar. Às vezes você vai participar de um concurso e você vê o selo do IAB, ele homologa, né, esse concurso. Ele fala, olha... Legitima, né? Legitima. E eu acho que o IAB tem uma expertise histórica em organização de concursos e está aberto a pensar que precisa eventualmente reestruturar coisas tendo em vista desafios futuros, como os aflitos trazem. Esse é um grande debate. De não ser, por exemplo, só arquitetos, ter uma... que a gente tem uma expertise histórica, uma estrutura, e é isso, tem movimentos provocando, falando, mas tem questões epistemológicas exatamente, que precisam ser repensadas no formato do concurso, que estão sendo e que foram executados até hoje, mas na questão da memória a gente vai precisar trabalhar um pouquinho mais. Fazer um esforço. Um pouquinho mais no formato da nossa maneira de fazer concurso. Isso aí. Muito bom. Essa conversa está maravilhosa, mas a gente já vai chegando no fim. Né? Eu gostei muito e eu acho que tem assuntos aqui que a gente conversou que cabem um outro episódio, né? De abrir assim o assunto e discutir. Essa questão dos concursos, talvez a gente possa levar isso para um episódio particular disso, né? Então, quem sabe uma parceria com o IAB aí? Estamos desenhando isso? Vamos lá, finalzinho, jabazinho. Como é que as pessoas podem se associar e apoiar o IAB? Né, em todos os sentidos, tanto aqui em São Paulo como em outras cidades, profissionais, os alunos e até, quiçá, eu fiquei muito interessado nessa questão vocês falaram de ensino médio,
né? Porque assim, no ensino médio essas discussões começam a aparecer e a criança vai construindo o seu ideário do que é cidade, do que é urbano e, claro, do que seria um arquiteto e sua atuação. Então, eu acho super importante nessa questão de levar essa discussão para o ensino médio. Uhum. Sim, tem até uma série que não faz parte dessa gestão, mas da passada, que é o que é na parte da arquitetura, que tem vários itens da arquitetura que hoje estão no YouTube publicizado. Isso é uma coisa só que é bacana também, quem é do ensino médio, começar a entender um pouquinho a arquitetura por aí. Agora, quando a gente fala no Instituto, e hoje a gente tem uns métodos de associação, né, que a gente pode, tanto pelo site, tem todos os pontos ali, tem a newsletter, que é bom para ter a programação de todo mês, para você poder assinar. O IAB é um instituto que está aberto também, né, ou ligando ou não, mas a visitação. E creio que assim, estamos abertos para receber todas as pessoas, que é um instituto que ele é aberto para isso. Grupos escolares também, eles podem entrar em contato, tanto com a diretoria de ensino, né, falar com a gente também, e creio que é isso. Mais alguma coisa? Eu ia falar aqui o nosso site, né? O iabsp.org.br, as nossas redes sociais também, a gente costuma divulgar o que tem na programação. Ao se associar, você recebe, né, um informativo mais direto do que está acontecendo por lá, e no site tem lá, associe-se, as modalidades. Falando também aqui, né, assim, retomando um pouco o IAB, eu acho que os carros-chefe, né, do que a gente produz historicamente é a Bienal, como eu falei, os concursos que a gente acabou de falar agora. Então, a gente teve, né, 2 concursos recentes, um promovido para fazer a sede do CAU, justamente do Conselho, e um que está em andamento ainda, que é o do entorno do mercado municipal, que é um concurso de um projeto urbano. A gente também tem outros em discussão ainda. Então, é um jeito de trazer arquitetos, né, para uma discussão de um debate também, de um projeto numa escala mais aberta, coletiva, pública, do que são esses projetos. E, além disso, a premiação. Então, para retomar aqui a nossa programação do mês, né, a gente teve a abertura da exposição que fica, então não deixem de visitar também, quem puder, até 7 de dezembro, com algumas mostras. Está com uma exposição no mezanino do Carlos Bratke, que foi, né, um presidente do IAB, que já faleceu, mas tem lá a produção dele, e um pouquinho do Oswaldo Bratke, que também, pai dele, também foi presidente do IAB. Dia 8 de novembro, a gente lança a publicação da Emergência Climática e Cidades, impressa, mas ela está disponível já online, então que já pauta muito do que a gente começou a discutir, mas que ainda tem muito a ser discutido. Dia 13, a gente tem um leilão de parede, né? Então é um leilão de arte, porque o IAB também em convênio com a Galeria Central, que ocupa o nosso porão ali, né, arrecada recursos. Então são 84 artistas que cederam, né, as obras dele, então o recurso arrecadado vai para o IAB. Dia 21, que é a terceira terça do mês, um Cinecubo, então é uma sessão de cinema gratuita que a gente faz no espaço do Álvaro Siza. O filme é Paisagem Concreta. Paisagem Concreta. Já vai. Com direção de Laura Artigas, Luiz Ferraz, Olé Produções e com direção fotográfica de Manuel Sá. E André Scarpa, olha só, estarão lá. E ideia original de Raul Penteado, que estaremos lá para conversar. O Cinecubo é organizado pelo Rafael Blas, né? A curadoria são vários... São um coletivo, mas o Rafael Blas também tá junto com a gente nisso. Então, assim, são organizações e pessoas, às vezes, que não são da diretoria, mas que espontaneamente se juntam, e isso é o mais legal. Isso é bacana, né? Da associação. Então, o IAB é esse espaço livre que você pode propor programação, se juntar com a gente. Também a gente tem no dia 25, né, uma saída que parte do IAB para visitação de algumas HIS, né? Então, é conduzido pelo Paulo Sandrone e pela Camila Maleronca, que promovem cursos. Então, a gente tem os nossos cursos no site. Tem os cursos do IAB também que estão no site. Isso. E dia 29, a roda de conversa do GT de Equidade Racial.
Dia 7 de dezembro, a gente está organizando também o encerramento dessa exposição, que a gente vai trazer o artista, o Márcio Galan, para discutir sobre a videoprojeção dele. Também vamos trazer para fazer uma performance de dança ali no espaço e nosso GT de corpo e cidade também para discutir cidade, corpo e arquitetura. Muito bom, muito bom. Bom, a gente deseja, com essa festança de 80 anos e esse início de gestão, eu posso falar início porque vocês estão ainda no início, muita força e muita energia para tocar esse órgão tão maravilhoso que acompanha a gente há 80 anos. Eu falo isso com emoção, porque eu participei de um pedacinho dele, né? Atuei mais no começo, hoje estou um pouco mais afastado, mas sempre frequento, e para mim ele tem uma representatividade muito grande. Então, muita força. Muito obrigada. Obrigado. Gente, a gente tem que agradecer e parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, deixar para os nossos ouvintes o convite de visitarem o IAB, de irem até a sede do IAB, que é um projeto fruto de concurso também, né, onde tantos arquitetos tiveram seus escritórios lá também. E queria agradecer também, porque para a gente, inclusive, é uma honra para o Betoneira, que foi premiado já pelo IAB. Sim. Né, foi na última premiação. A última premiação. A gente ficamos muito honrados. Uma alegria enorme. Então, todas as premiações do IAB são sempre uma alegria. Muito bacana. Tá, nesse momento, acho que é um momento também que une os arquitetos, todo mundo. Então, mesmo agradecer a todos vocês aqui. E convidar também, faltou, né, a premiação, a cerimônia de premiação. Olha, aí falamos premiação. Dia 23 de novembro à noite, no espaço do IAB. Então, para os estudantes, para quem quer conhecer mais o IAB, é uma ótima oportunidade de conferir a produção da arquitetura desse último ano. Estaremos lá. Muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado Obrigada mesmo, a vocês. de coração. Legal. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem e fotografia: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Identidade visual: Flora Canal. Redes sociais: Ana Melo. Trilha sonora de abertura e final: Mário Cappi.